Bom, gente, então, dando continuidade aí ao assunto de eletroquímica, tá? Nós falamos sobre os processos de oxidação e redução, quando é que a reação é de oxidação e redução, determinação de NOx, não é isso? Como determinar as regrinhas de determinação de NOx, até para a gente identificar quem é que oxida, quem é que reduz, quem é um agente oxidante, quem é um agente redutor. Aí falamos sobre pilha. Pilha, dispositivo que através de uma reação espontânea, né, produz, uma reação espontânea de oxirredução, produz corrente elétrica, certo? E aí a gente tem algumas considerações sobre pilha. Quem é o cátodo, quem é o ânodo, para que serve a ponte salina, tá? E por último, o nosso último tópico foi a questão dos potenciais padrão de oxidação e potencial padrão de redução. Tá? Alguns exercícios. E daí, conhecendo esses potenciais, a gente consegue determinar a tensão da pilha, a diferença de potencial da pilha, que também é chamada de força eletromotriz. Certo? Bom, então, vamos responder aqui alguns exercícios do nosso módulo. Tá? Vocês vão ver que quem está acompanhando aí direitinho, quem tiver dúvida, pode abrir o microfone e interromper, não tem problema, tá certo? Só não acumule dúvida, tá bom? Só não fique com dúvida. Bem, primeiro, diz o seguinte: baterias de níquel hidreto metálico são empregadas em aparelhos eletrônicos como telefones, máquinas fotográficas e etc. Considere que a reação global desse tipo de bateria seja a que está citada aí no enunciado, com uma diferença de potencial de saída de 1,35 volts. Teoricamente, a tensão mínima em volts que se deve aplicar para recarregar essa bateria é de, veja, tá? Aí é muito simples. Não tem, pense comigo, tá? Para que você mova um objeto, você precisa o objeto para ser movido, você tem que ele tem que ser movido com uma força de 5 newtons. Você com uma força de 2 newtons, você consegue mover esse objeto? Não. Então, para eu recarregar uma pilha, eu tenho que aplicar uma tensão sobre ela que seja maior do que ela já tem. Beleza? Tá? Então, ele está dizendo que a tensão de saída é de 1,35 volts. Para eu... Professor, Oi. esse é do livro 2, é? Do livro 2, página 409. Viu? Tá aqui, ó. Tá a química A, 409. Beleza? Qualquer coisa, tá mais ordem. Bem, voltando. Tá? Então, pense comigo. Tá lá, 1,35 volts. Se eu aplicar uma tensão para recarregar essa pilha que seja menor do que isso, eu vou conseguir recarregar essa pilha? Não. Eu só vou conseguir recarregar essa pilha se eu aplicar uma tensão maior que 1,35 volts. Tá? Então, essa é uma questão bem simples, né? Mas pegou um monte de gente, viu? Tá? Então, veja só. Eu vou ter que aplicar uma tensão que seja maior que 1,35 volts. A alternativa que está indicando isso é a alternativa E. Ok? Tranquilo, gente? Entendemos esse primeiro exercício? Belezinha, né? Qualquer dúvida pode interromper, tá bom? Fique à vontade. Tá? Muito fácil essa questão, porém, você só tem que saber disso. Se eu quero recarregar a pilha, como é que eu vou recarregar ela aplicando uma tensão menor do que ela já tem? Tá? 2. Dados os potenciais padrão de redução. Professor, eu não entendi não essa primeira, viu? Pronto. A pilha, ele está dizendo que a pilha tem tensão, uma diferença de potencial de 1,35 volts, certo? Então ele quer saber qual é a tensão mínima em volts que eu devo aplicar nessa pilha para recarregar ela. Entende? Como é que eu vou recarregar essa pilha? Bom, para eu recarregar essa pilha, eu tenho que aplicar uma tensão nela que seja maior do que ela já tem, ó. Entende, Lívia? Ó, como é que eu vou recarregar aquela coisa? Um saco, não é? Ele enche totalmente com sei lá, um saco enche totalmente com 2 quilos de farinha. Só com 1 quilo de farinha eu consigo encher esse saco? Não, né? Entende? Não, eu não consigo encher. Eu só consigo encher esse saco com
2 quilos. Se eu tiver mais farinha, beleza, eu consigo. Se você vai tirando e você vai colocando, para colocar eu tenho que ter mais do que 2 quilos de farinha para ir enchendo novamente o saco. Então, se a tensão da pilha é de 1,35 volts, ela descarregou. Para eu recarregá-la novamente, eu tenho que aplicar ela numa tensão que seja maior do que 1,35 volts. A única alternativa que é maior do que 1,35 volts aqui é aqui, ó, é 1,5. A alternativa é, né? Que é o que ele pergunta ali, ó. A tensão mínima em volts que se deve aplicar para recarregar essa bateria é de quanto? Tem que ser uma tensão maior do que a dela. Entendeu? Entendeu agora, Lívia? Não tem como eu, Entendi. não tem como eu recarregar aplicando menos energia do que ela tem. Como é que eu vou recarregar? Como é que você vai encher um saco de 2 quilos com meio quilo? Não enche, né? Para você encher um saco de capacidade de 2 quilos, você tem que ter mais do que 2 quilos. Né? Você encheu e sobrou. O 2. Dados os potenciais padrão de redução. Então, ele forneceu o potencial padrão de redução do alumínio e o potencial padrão de redução do ferro. A diferença de potencial da pilha em condições padrão é, ora, lembra como é que a gente faz isso aqui? É o potencial padrão maior menos o potencial padrão menor. Deixa eu tirar aqui, deixa eu fazer assim. Tem hora aqui, pronto. Deixa eu ver se aqui vai. Ctrl C. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou descompartilhar aqui, viu? Bem rapidinho. E vou agora compartilhar essa listinha que a gente estava trabalhando, certo? Pronto. Deixa eu tirar aqui isso aqui. Então, veja só o que, é que nós temos. Ih! Ai, meu pai. Tem coisa, mas a gente ajeita aqui bem rapidinho. Pronto. Aqui, só para ficar... Ah, rapaz, bichinho chato, não foi? Só para atrapalhar nós, mas a gente ajeita aqui. Pronto. Então, veja só, tá? Aqui é alumínio. Aqui é alumínio também. Então, foi fornecido para nós os potenciais padrão de redução, tanto do alumínio como do ferro, certo? E aí ele pede para nós determinarmos o valor da diferença de potencial dessa pilha, tá? Bom, nós aprendemos que a variação de potencial ou a diferença de potencial, como é que a gente determina? Está aqui, ó. A DDP, ó. Já vou aproveitar que está aqui do nosso arquivozinho do exercício anterior, tá? Então, a DDP dessa pilha vai ser igual. Vai ser igual ao potencial de redução maior. Lembra, livro da semana passada? Ó, maior menos o potencial de redução menor. Aí, pergunta a vocês aqui. Quem é o maior valor? Qual é o maior valor que nós temos aqui? Menos 0. Menos 0,44 volts ou menos 1,66 volts. Qual é o maior valor? Quem sabe pode falar. Qual é o maior valor aqui, gente? Menos 0,44 ou menos 1,66?
Menos zero? Sim, menos 0,44. Lembre-se, né? Cuidado com esses valores. O valor negativo, quanto mais próximo do zero, maior ele é. Entendeu? Ó, menos 1 é maior do que menos 2. Entendeu? Menos 2 é maior do que menos 5. Menos 5 é maior que menos 10. Ó, vai se distanciando do zero, tá? O valor vai diminuindo. Tá bom? Então, quem é mais próximo do zero? Menos 0,44 é mais próximo do que menos 166. É diferente dos valores positivos. Vai se distanciando do zero, vai aumentando. 2 é maior do que 1, 5 é maior do que 2, 10 é maior do que 5, entendeu? Mas para os valores negativos é o contrário, tá? Vai descendo e o valor vai diminuindo, beleza? Menos 10 é menor do que menos 1, tá certo? Então, menos 0,44 é um valor maior do que menos 1,66, tá? Então, o potencial maior vai ser menos 0,44, tá? Aí, menos, que é o da fórmula. Quem é o potencial de redução menor? Aí eu vou abrir parênteses porque é menos também, né? Menos 1,66. Certo? Aí agora vai ficar DDP, que é a diferença de potencial, vai ser igual menos 0,44. Aí agora aqui, ó, o menos que está fora do parênteses. Com esse menos aqui, vai dar mais. Mais 1,66. Sinais contrários, subtrai e dá o sinal do maior. DDP, É igual a 1,22. isso é igual a 1,22 volts. E isso está na alternativa C. Beleza? Viu como é fácil? Tá? Qual é a minha atenção aí que eu tenho que ter, que não pode deixar de ter? É quanto a essa questão de identificar quem é o maior valor, entendeu? E ter cuidado com esses valores negativos, tá? Normalmente, nosso aluno se atrapalha com isso aqui, ó. Acha que 1,66 é maior do que 0,44. Se fosse positivo, sim. 1,66 é maior do que 0,44. Mas negativo, não. Negativo menos 0,44 é maior do que menos 1,66. Tá? Então, aí você tem que ter cuidado com essa questão dos valores negativos. Só isso. O resto é uma continha. O maior menos o menor. Regrinha de sinal, tudo direitinho. Lívia, acompanhou minha filha? Acompanhei, entendi. Pronto, tá certo? Então, deixa eu voltar lá para o nosso, tá? Pro nosso livrinho didático. Ô, professor, mas a Oi. fórmula é essa, né? DDP. Isso. Isso. Nesse caso, foi potencial de redução porque ele forneceu, ó, o enunciado, ó, dados potenciais padrão de redução. Aí foi o de redução maior menos o de redução menor. Mas ele poderia fornecer também, Lívia, os potenciais padrão de oxidação. Mas o princípio seria o mesmo. Só que em vez de ser de redução, seria oxidação. Seria o maior menos o menor. Beleza? Beleza. Pronto. Então, vou voltar para o nosso livrinho, tá? Eu estou ficando esperto aqui com esse negócio. Hein? Deixa eu ver se esse aqui ficou pronto. Tá vendo? Então, nós vimos aqui, fazendo a nossa continha, a alternativa C. Tá? Terceiro. Ferro zincado é ferro que contém pequena quantidade de zinco metálico. A partir dos potenciais padrão de redução listados a seguir, explique os seguintes fatos observados no cotidiano. Ó, vamos aqui. Veja só, esses potenciais, as equações são equações de redução, e esses potenciais são os potenciais de redução, tá? Então, verificamos aqui pela tabela que o potencial de redução do ferro é de menos 0,440 volts. O potencial de redução do zinco, menos 0,763. E o potencial de redução do alumínio,
menos 1,663. Aquilo que eu falei para vocês. Desses 3 metais, quem é que pode me responder? Quem souber pode responder, tá? Quem é que tem o maior potencial de redução desses 3 metais? Pode falar sem medo, não tem problema não. Pelo que a gente acabou de comentar, 0,763? o menor potencial de redução. 1,663. Isso. E o maior potencial de redução? 0,763. Não. 0,440 é maior do que menos 0,763. Se ligou? Por que não? Ó, se fosse positivo, estava certo. 763 era maior do que 440. Mas o Ele tá valor não é mais próximo do negativo, zero, né? não é? Ó, o valor não é negativo. Então, menos 0,440 é maior do que menos 0,763. Entendeu agora? Ai, professor, se querer caiu aqui o celular. Tem como você explicar de novo? De novo, ó, se fosse positivo, tudo bem, sabe, Lívia? Ó, valor positivo, 0, aí 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, o valor vai aumentando. Beleza? Agora, valor negativo, ó, 0. Aí, menos 0,1, menos 0,2, menos 0,1 é maior do que menos 0,2. Entendeu? Menos 0,2 é maior do que menos 0,3. Entendeu, Lívia? Então, para os valores negativos, quanto mais próximo do zero, maior é o valor, e não Entendi. menor. Então, menos 0,44, pode ser assim também, é maior do que menos 0,763. Entendeu? Se fosse valores positivos, aí sim, 0,763 é maior do que 0,440. Certo? Mas aqui Certo. não, tá? Então, ó, menos 440, menos 0,440 é maior do que menos 0,763, que é maior do que menos 1,663, tá? Então, veja só. Feito isso, sabendo disso, pronto. Aí eu vou saber agora o seguinte. Entre esses 3 metais, ferro, zinco e alumínio, o que tem maior vontade em sofrer redução é quem? É quem tem o maior potencial de redução, que no caso é o ferro. Então, desses 3 metais, se tiver um associado com o outro, o que vai reduzir é o ferro. Ó, se eu associar ferro com zinco, quem é que reduz? O ferro. Consequentemente, o que vai acontecer com o zinco? Quem souber pode falar. Lembre-se, tem 2 metais sendo associados. Se um oxida, o outro reduz. Se um reduz, o outro oxida. Tá? Aí eu estou vendo aqui que a vontade de redução, estou associando o ferro com o zinco. Tá? Ferro com zinco. Aí, ó, o ferro tem mais vontade de reduzir do que o zinco. Então, quando tiver zinco e ferro, o ferro reduz e vai acontecer o que com o zinco? Lívia. Vamos lá, gente. Repete de novo, professor, por favor. Ó, tem 2 metais associados, tá? Toda vez que eu associo 2 metais, um deles vai oxidar e o outro vai reduzir. Quem é que vai me dizer quem oxida e quem reduz? O potencial, tá? Então, essa tabelinha está me dizendo o quê? Que o potencial de redução do ferro é maior do que o do zinco. Então, se eu tiver ferro e zinco interagindo, o ferro, a vontade do ferro em reduzir é bem maior do que a do zinco. Então, o ferro reduz e vai acontecer o que com o zinco? Oxida. Oxida, exato. Toda vez que eu tiver 2 metais, um vai oxidar e o outro vai reduzir. Quem vai oxidar? Quem tiver o maior potencial de oxidação. Ou quem vai reduzir?
quem tiver o maior potencial de redução. Nesse caso aqui, o que nos foi fornecido foram os potenciais de redução. Então, como o potencial de redução do ferro é maior que o do zinco, quando eu tiver ferro e zinco, o ferro reduz e aí o zinco oxida. Se eu tivesse agora uma interação entre ferro e alumínio, o mesmo raciocínio. O potencial de redução do ferro, ó, menos 0,440, é maior do que menos 1,663. Então, o potencial de redução do ferro é maior do que o do zinco. Então, quando eu estiver sendo associado ferro com alumínio, o ferro reduz e, consequentemente, o alumínio vai o quê? Oxidar. Vai reduzir quem tiver um maior potencial de redução. O outro metal, na presença dele, oxida. Pronto. Para poder responder essa questão, eu tenho que entender isso. Se eu não estou entendendo isso, se eu não sei que tem dois metais, um na presença do outro, um oxida e o outro reduz, quem é que vai reduzir? Quem é que vai me dizer isso? Os potenciais. Tá? Então, foi nos fornecidos potenciais de redução. Aí eu estou vendo aqui que o potencial de redução do ferro é maior, tanto do zinco como do alumínio. Então, se eu estiver associando ferro com zinco, o ferro reduz e o zinco oxida. Se eu estiver associando ferro com alumínio, o ferro reduz e o alumínio oxida. Beleza? Agora, com essas informações, vamos ver o que ele está pedindo, né? Aí diz assim, letra A. Rebites de ferro em esquadrias de alumínio causam a corrosão do alumínio? Ora, veja, o que é corroer? Não é oxidar? O ferro não tem potencial de redução maior do que do alumínio? A gente não acabou de dizer isso? Então, o ferro reduz e o alumínio oxida. Então, quando ele diz assim, vamos perguntar aqui, né? Rebites de ferro em esquadrias de alumínio causam a corrosão do alumínio? Sim. Sim. Por quê? Porque o potencial de redução do ferro é maior do que o do alumínio. Então, o alumínio... Escreve no chat, professor, essas que é de escrever. Deixa eu colocar aqui naquele arquivozinho, tá bom? Vamos botar aqui. Não, vou botar aqui. É o A do segundo, né? Do terceiro, né? É o A do terceiro. Então, terceiro exercício. A. É maior. Beleza? Dá para entender assim, Lívia? Ó, vocês aí que estão vendo aí pelo chat. Ó, item A, tá? Rebites de ferro em esquadrias de alumínio causam corrosão do alumínio? Causa, tá? Causa corrosão do alumínio, pois o potencial de redução do ferro é maior. Se o potencial de redução dele é maior, ele reduz e o alumínio oxida. Beleza? Ô, professor, não apareceu não no chat, viu? Apareceu não? Oxi, Não, eu botei aqui não. para todos. Deixa eu ver aqui agora. E agora? Apareceu. Pronto. Tá bom? Vamos lá agora. Obrigada. Nada. Agora vamos para o B. Vou fazer logo o B aqui. Tá? Então, para o B. O que ele pergunta no B? Vamos lá. Pregos de ferro zincado são resistentes à ferrugem? Ora, vamos ver, né? Ferro e zinco. Entre ferro e zinco, a gente já fizemos a análise. O ferro reduz e quem oxida é quem? É o zinco. Por quê? Porque o potencial do ferro em reduzir é maior do que o do zinco. Então, se eu tenho ferro com zinco,
Quem oxida vai ser o zinco. E o ferro vai reduzir. Então, quando ele diz assim, pregos de ferro zincado são resistentes à ferrugem? Sim. Vou botar lá, tá? Vou botar aqui no nosso chat. Vamos ver. Sim. Pois o zinco oxida. Beleza? Porque quem oxida vai ser o zinco, porque o potencial de redução dele é menor do que o do ferro. Como o ferro tem um potencial de redução maior, ele reduz e o zinco oxida. 5. Aliás, 4, né? Eu vou pulando um aqui, tá cá, bexiga. Panelas de alumínio são muito utilizadas no cozimento de alimentos. Os potenciais de redução indicam ser possível a reação deste metal com a água. A não ocorrência dessa reação é atribuída à presença de uma camada aderente e protetora de óxido de alumínio formada na reação do metal com o oxigênio do ar. Então, veja, nós temos aqui o potencial de redução do alumínio, que é menos 1,66, e o potencial de redução da água, que é menos 0,83. Então, veja ó, que nesse caso, menos 0,83 é um valor maior do que menos 1,66. Certo? Então, o que vai acontecer aqui? Tá? A água vai reduzir e o alumínio vai oxidar. Nesse caso, ele quer que a gente escreva a equação balanceada que representa a formação da camada protetora. Bom, então, vamos ver o seguinte, vou passar lá para o nosso, tá? Vou passar para o... Deixa eu copiar isso aqui. Se vai ou não vai. Vamos ver. Vai não, vai aqui, né? Deixa eu ver se vai. Certo? Lá para o nosso documentozinho do Word. Então, veja só. Toda vez, né? Raiva. Escrever. Vou tentar fazer aqui. Isso aqui, vamos prestar atenção um pouquinho, tá? Então, veja, nós temos aqui... Deixa eu dar aqui um tabzinho aqui. Outro tabzinho aqui. Ó, nós temos essas duas. A de redução. Vou fazer assim, pronto. Tá? Do alumínio e a do redução da água. Bem, quem é que vai sofrer redução? A água. Né? O potencial de redução da água ó, é maior do que do alumínio. Então, a água reduz. Então, eu vou repetir isso aqui, tá? Vou repetir da água. E quem vai oxidar vai ser o alumínio. Então, a reação tá, global é a semi-reação de redução com a semi-reação de oxidação. Como quem oxida aqui vai ser o alumínio,
eu vou inverter esta reação, tá? Então, vai ficar assim, ó. Alumínio. Ô, meu pai, faça isso comigo, não. Aliás, tá aqui assim, né? Aqui tá quanto? 11. Aqui vai ser 11, tá? Pronto. Vai ficar assim, ó. Alumínio. Em hora, viu? Tem que ter paciência. Aí, ó, alumínio, tá? Aí, setinha de reação. A reação de oxidação é o contrário da de redução. Eu vou ter alumínio 3 mais, tá? Mais 3 elétrons. Pronto. Aí aqui, ó, veja, eu só posso somar as duas semi-reações. A reação global é a soma das duas semi-reações. Mas eu só posso somar se a quantidade de elétrons cedida for igual à recebida. Observe que a água recebe 2 elétrons e o alumínio aqui perde 3. Eu vou ter que balancear. O que é balancear? É deixar com que eles fiquem com a mesma quantidade de elétrons cedida e recebida. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou multiplicar, tá? Nós iremos multiplicar a primeira por 3. Vou até fazer assim, ó, vezes 3. Entre parênteses, vou botar assim. E vou multiplicar a segunda por 2. Por que eu vou fazer isso? Por que eu estou fazendo isso? Porque multiplicando a primeira por 3, eu vou ter 6 elétrons. E multiplicando a segunda por 2, eu também vou ter 6 elétrons. Tá? Então, por isso, certo? Agora, vou reescrever essa expressãozinha aqui, ó, sendo multiplicada tá? Por 3. Ctrl V. Vou multiplicar toda ela por 3. Multiplicando ela toda ela por 3, vai ficar como? Aqui vai ficar 6. Tá? Aqui, em vez de 2 elétrons, vão ficar 6 elétrons. 6 elétrons. Aqui fica 3. Não é? E aqui fica 6. Tá? Multiplicando tudo isso aqui por 2, eu vou ter 2 aqui. Eu vou ter 2 aqui também. E aqui, em vez de 3 elétrons, eu vou ter 6 elétrons. Aí agora, ó, vou somar, tá? Somando. Agora, lembrando, para somar, eu vou ter que cancelar a quantidade de elétrons. Então, tenho 6 elétrons aqui. Nós iremos cancelar. Vou deixar aqui numa cor diferente, tá? Vou cancelar com esses 6 elétronzinhos aqui. E feito isso, a gente vai somar reagente com reagente, produto com produto. Então, nossa reação global vai ficar reagente da primeira, 6H2O. Aí, ó,
esses 6 elétrons foram cancelados com esses 6 elétronzinhos aqui. Aí mais reagente da segunda. Quem é o reagente da segunda? 2 alumínio. 2 alumínio. Não tem mais nenhum reagente. Setinha de reação. E vamos agora para o produto. Produto da primeira, 3H2 mais 6, tá? Mais produto da segunda, 2 alumínio aqui, ó. 2 alumínio 3 mais. Pronto, essa é a reação global. Deu um pouquinho de trabalho, mas é porque é feito dessa maneira mesmo, certo? Essa é a reação global do que ele pede no nosso exercício. Bom, vou descompartilhar aqui. Deixa eu fazer assim, né? Deixa eu ver se vai, viu? Aqui. Tá bom? Então, a reação global dessa pilha a resposta está aí, tá? E como chega nela, eu mostro tá lá no nosso arquivozinho, tá certo? E, por último, ó, com os dados de potencial, explique como foi feita a previsão de que o alumínio pode reagir com a água. Ora, o potencial de redução do alumínio é menor, né? Então, vamos botar lá agora aqui no nosso chat. De redução do alumínio é menor, ele oxida. Pronto. Tá aí. Tá? A respostinha do B, tá? Com o potencial. O A, tá? Esqueci de botar aqui, né? O B. Vai mais não. Certo, meu povo? Então, ó, o exercício 5 também requer que você tenha os conhecimentos sobre a questão dos potenciais, tá bom? E na próxima aula a gente continua partindo daqui. Tá certo, gente? Vai acabar aqui o meu tempo, tá? E aí,